Olá, internautas. Boa noite. Dia 9 de agosto de 2013, 7 horas da noite. Mais um programa aqui em São Caetano, na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Web TV, nós aqui com você. Hoje, no nosso programa, eu, Dr. Ângelo Pavinha, mais de 30 anos, médico aqui em São Caetano, quero bater um papo gostoso aqui com um médico também em São Caetano, um grande amigo de longa data, angiologista e cirurgião vascular, Dr. Gessner Vidales Bovolento. E vamos aqui abordar o assunto sobre varizes. Você, caro internauta, que gostaria de pegar e fazer uma interlocução conosco, por favor, entre em nosso site e faça sua pergunta, tire suas dúvidas, ou então entre também no Facebook, tá? Em que nós vamos bater um papo online com você, tá? Dr. Gessner Vidales Bovolento, boa noite. Boa noite, doutor Ângelo. Quero agradecer o convite da sua parte, da Web TV, e agradecer a oportunidade de participar e esclarecer as dúvidas que os ouvintes queiram esclarecer, né? Estamos à disposição. Que bom. É bom tê-lo aqui com a gente e vamos bater um papo gostoso. Aqui nós não temos muita frescura, é tudo muito tranquilo. Ótimo. Tá? Vamos bater um papo de uma forma em que o nosso internauta ele consiga pegar e captar a nossa mensagem, a sua mensagem, tá? A respeito de todas as dúvidas que eles possam ter no seu dia a dia. Doutor Gessner, o que é insuficiência venosa? Bom, a insuficiência venosa é um mau funcionamento de uma parte do aparelho circulatório, que são as veias. O aparelho circulatório, nem todas as pessoas sabem, ele tem uma divisão em 3 setores. O setor das artérias, que é a parte nobre da circulação, que leva o sangue com nutrientes, com oxigênio para alimentar as células. A parte de veias, que traz o sangue de volta ao coração, depois que esse sangue passou pelas células, que nutriu as células, ele é trazido de volta ao coração para ser novamente oxigenado pelas veias. E um terceiro setor da circulação, que é o setor linfático, que é mais ligado à parte de imunidade, de defesa do organismo, né? Onde circula a linfa. Então, esses são os 3 setores da circulação. No setor venoso é que acontecem as varizes, que é a insuficiência venosa, que é o mau funcionamento dessas veias. Esse mau funcionamento leva à dilatação dessas veias, e essas veias dilatadas começam a trazer problemas que aí precisam ser tratados, então as varizes são consequência de uma insuficiência venosa. Entendi. Então, para os nossos internautas eles ficarem ficar bem claro para eles, então é o seguinte: o coração ele bate e manda o sangue para as mãos, para as pernas. Esse sangue, qual é que é? Sangue? Esse é o sangue arterial. Arterial. Ele é rico perfeito. Em oxigênio e nutrientes, né? Tá, bem vermelhinho, isso, tal, com força. Aí o sangue volta. Isso. Esse sangue, qual é que é? Então, aí o sangue é usado pelas células, essas substâncias são usadas pela célula, e a célula também devolve para o sangue o que a gente pode chamar de lixo, que foi as substâncias usadas pelas células, ele volta pelas veias. Aí ele vai em direção ao coração, para novamente o coração mandá-lo ao pulmão, para ele ser novamente oxigenado, aí volta para as artérias para nutrir novamente as células. Então fica esse ciclo, né? E o linfático? O linfático ele trabalha à parte, né? Tá. São vasos muito finos, vasos assim do tamanho de um fio de cabelo, perfeito, mas que irrigam o organismo todo das pessoas. E esses vasos linfáticos eles levam a linfa, que é aquele líquido amarelinho que quando a gente raspa, a gente machuca, sai aquela aguinha amarelinha. Aquilo é a linfa, que é um líquido rico em linfócitos, que são células encarregadas da defesa do organismo, né? Para os nossos internautas entenderem bem, então, quando a gente vai pegar e tirar a pulsação de uma pessoa, tá, no punho, ou então aqui no pescoço, ou no pé, tá, os atletas, tudo mais, tal, isso que bate... São as artérias. Artérias. Isso, então, a veia não bate? Não, veia não bate. Tá, então a artéria é aquela que bate, tal. Isso, e quando vai se fazer uma injeção numa pessoa, fala assim, ó, vai tomar uma injeção na veia, fazer um soro numa pessoa, eu posso fazer esse soro, por exemplo, nessa artéria ou é só na veia? Não, na artéria é muito perigoso. A artéria é um vaso nobre que é muito sensível. Qualquer substância estranha que entre na artéria pode causar um problema de trombose. Então nós temos que tomar muito cuidado nessa hora, principalmente em hospitais, enfermeiros que vão fazer medicação nos pacientes,
tomar muito cuidado para que a infusão de uma determinada substância não seja feita na artéria, seja feita na veia, né? Então, o médico sempre está por trás desses procedimentos, né? Sempre, então, sempre, né? Ele tem que pegar e estar atrás da própria enfermagem. Isso. E até falando o que tem que fazer, como é que não tem que fazer. Exatamente. Ou seja, a clínica médica é soberana. Sim, sempre, né? Perfeito. E então, sabedores disso, então como é que o senhor definiria? O que são as varizes? Então, as varizes, elas se constituem numa degeneração da parede da veia. A veia começa a perder a sua qualidade de elasticidade. A veia, assim como as artérias também são elásticas, né? Elas dilatam e depois voltam ao tamanho anterior. Com a progressão da doença venosa, essa veia vai perdendo essa elasticidade e ela vai dilatando e não voltando ao tamanho anterior. Chega um ponto que ela apresenta uma dilatação tão grande que ela pode causar o acúmulo de coágulos nessa veia, ela pode inflamar, que é o processo que a gente chama de flebite, muito conhecido, que as pessoas já conhecem razoavelmente, que é o processo inflamatório na veia, em virtude dessa dilatação, com essa dilatação o sangue começa a circular em velocidade menor, começa a ficar acumulado mais na veia, que a gente chama de estase venosa, né? O sangue fica acumulado, circula, mas circula numa velocidade tão lenta que às vezes acaba até causando uma flebite, uma trombose, alguma coisa assim, né? E quais são os tipos de varizes, doutor? Bom, tem dois tipos principais. As varizes primárias, que são varizes que a pessoa tem por herança familiar, que é por esse processo natural de perda de elasticidade da parede venosa. Essas são as varizes primárias. As varizes secundárias são varizes consequentes a uma trombose, por exemplo, a um processo de entupimento de veias, etc., que então esse entupimento pode causar um aumento de pressão nas veias que faz com que elas dilatem. Essas são varizes secundárias. Então, pessoas que, por exemplo, todo mundo conhece casos de pessoas que têm trombose venosa profunda, que é uma trombose das veias profundas da perna, e essa trombose venosa entope a veia, essa veia não permitindo a passagem do sangue, o sangue é desviado para outras veias que não estão preparadas para receber essa sobrecarga, essas veias acabam dilatando e se tornando veias varicosas. Esse é o quadro secundário, de varizes secundárias, né? Perfeito. E quais são os principais sintomas, assim, o que o paciente ele vai sentir se ele tiver esse tipo de processo de varizes, estases e tudo mais? Estase venosa, né? No início, o primeiro sintoma, a pessoa começa a sentir um certo peso, um certo cansaço, um discreto edema, que na linguagem popular é o inchaço do tornozelo, do pé, né? Isso significa que o sangue já está tendo dificuldade de circular, ele está ficando mais acumulado nas partes inferiores, no pé, no tornozelo. A partir daí o quadro progride e as veias começam a dilatar, o sangue começa a circular com menos velocidade, etc. E aí, então essas veias começam primeiro a aparecer vasinhos, aqueles vasinhos que parecem fiozinhos de cabelo, que incomodam muito as mulheres, né, que esteticamente são muito incômodos. E com a progressão da doença, as veias começam a se dilatar mesmo, né? Claro que existem fatores que aceleram mais esse processo de dilatação. No caso das mulheres, muito frequente é a parte hormonal, né? Os hormônios femininos mexem muito com a circulação. Tanto que isso explica o fato de que existem varizes mais frequentes em mulheres do que em homens, porque os homens não têm certos hormônios, o estrógeno, a progesterona, que mexem com a circulação venosa, então os homens são mais poupados. Homens têm varizes só em casos assim, onde a tendência familiar é muito importante. Mas nas mulheres isso é mais frequente. E a utilização das pílulas nas mulheres também propiciam? Faz piorar muito. Nós, vasculares, não gostamos de pílula. E principalmente então, mulheres em reposição hormonal, quando já entraram em menopausa, que vão ter que fazer uma reposição hormonal, elas precisam tomar cuidado porque os hormônios influem muito na produção das varizes mesmo. Perfeito. Estamos aqui com o Dr. Gessner Bovolento, eminente cirurgião vascular e angiologista aqui em São Caetano, um grande médico e grande amigo de longa data, e que está nos expondo aqui, dando uma verdadeira aula, um bate-papo sobre varizes. Estamos aqui com uma pergunta, Dr. Gessner, do Marcelo, do Bairro Cerâmica, que diz o seguinte: minha mãe tem problemas de varizes, elas estão muito inchadas e o médico pediu cirurgia. Como isso funciona? É algum processo muito complicado? Nós vamos chegar lá, né? Isso. Aqui nós vamos chegar lá.
O tratamento das varizes, conforme o estágio que a doença se encontra, ele pode ser um tratamento clínico, com medicamentos, com uso de meias elásticas. No caso dos vasinhos, aqueles vasinhos que parecem fios de cabelo fininhos, pode ser feito um tratamento esclerosante, que é secar aqueles vasinhos, etc. Quando o problema já atinge às vezes atinge uma dilatação muito intensa, que já começa a formar saliências na superfície da pele, nas pernas da paciente, etc. Nesse caso, os sintomas já são mais intensos, né? A dor, o cansaço, o peso na perna, a pessoa não aguenta ficar muito tempo parada, com as pernas paradas e tal. Então aí a indicação já é tratamento cirúrgico mesmo, que é a retirada das veias. E que no caso que o internauta perguntou, não é um caso, não é uma solução tão complicada. Hoje em dia a cirurgia de varizes está muito simplificada, está muito pouco agressiva, são cortes pequenos que não levam pontos, a agressão ao organismo da paciente é muito pequena, tanto que a recuperação é rápida. A paciente hoje em dia fica internada um dia no máximo, né, e no dia da cirurgia, e tem alta logo em seguida. Então a cirurgia de varizes os casos normais não são complicados, não. Perfeito. Como é que o senhor definiria, então, uma classificação das varizes? Existe isso? Uma classificação? Existe. Ultimamente a gente os vasculares têm usado uma classificação chamada CEAP, que é baseado nos sintomas, na evolução dos sintomas. Essa classificação vai de C1 a C6. No C1, por exemplo, são os casos que a pessoa só tem um pequeno edema, um inchaçozinho, uma coisa sem sintomas. E chegando ao caso C6, que já são aqueles casos mais graves, onde a pessoa já tem úlcera varicosa, que é um caso já muito mais complicado, muito mais difícil de tratamento. No meio disso tudo, existe por volta de C3, C4, aqueles casos de varizes que são passíveis de cirurgia com a cirurgia tradicional, a cirurgia normal, né? Então essa é a classificação, desde C1 até C6. Quanto maior o número, pior é o quadro. Perfeito. E quais são os fatores de risco? Quer dizer, o que piora tudo isso aqui? De onde é que sobrevém tudo isso? Fora o que você já falou, lógico, isso, tá? Mulher, O principal fator que eu considero é hereditariedade. A gente até costuma, quando os pacientes perguntam, mas varizes é hereditário? A gente fala, olha, não é bem hereditário. Se fosse hereditário, todo filho de mãe ou filha de mãe que tem varizes teria varizes. No caso é familiar. A pessoa que tem varizes na família, ela tem maior tendência. Algumas têm sorte de escapar, outras acabam seguindo essa tendência. Mas o principal fator é a hereditariedade. Depois tem os fatores que vão agravando essa hereditariedade, que no caso das mulheres é a parte hormonal, é o trabalho por longos períodos em pé, com a perna parada, porque o que faz o sangue voltar dos membros inferiores, do pé, da perna para o coração, é a movimentação da musculatura. Então, cada passo que a gente dá, a musculatura da panturrilha contrai, bombeando o sangue de volta para o coração. E tanto no membro superior também, cada movimento que a gente faz com o membro superior, o braço, falando, etc., esses movimentos bombeiam o sangue de volta para o coração. No caso das mulheres, além disso, a gravidez é uma coisa também muito importante, porque existe o fator mecânico na gravidez, que é o peso do útero, que à medida que o útero vai crescendo durante a gravidez, ele vai comprimindo as veias que vêm dos membros inferiores e dificulta a circulação do sangue. E na gravidez a parte hormonal também muda muito, e isso também interfere muito na produção das varizes, né? Entendi. Numa viagem de avião, onde uma pessoa ela tem um problema circulatório, varizes, em qualquer um desses graus, de C0 a C6, né? Tá? Existe alguma coisa que possa ser feito para se amenizar? Porque, veja bem, uma viagem para a Europa, Estados Unidos, demora aí 6 horas, 9 horas, 12 horas, para o Japão, 24 horas. O que fazer aí para a gente pegar e dar uma melhorada em todo o sistema e diminuir esses riscos? A principal coisa mesmo é a movimentação da pessoa, né? A pessoa se movimentar, quando está sentada no assento do avião, ficar movimentando o pé, ficar movimentando, contraindo a musculatura da panturrilha para produzir essa movimentação do sangue. E uma coisa que os comissários de voo não gostam, mas que a gente procura fazer, é dar uma levantadinha de hora em hora, cada 2 horas, dar uma circulada pelo avião, vai até o sanitário, volta, etc., para ativar essa circulação, porque realmente essas viagens longas, a pessoa sentada durante longos períodos, o sangue começa a ter dificuldade para circular e acaba formando trombos dentro da veia que dão a trombose mesmo, que dão problemas graves, né? E isso não é obrigatório que a pessoa tenha varizes, é muito comum até a gente encontrar
pessoas que viajaram de avião sem varize, sem nada, e de repente, pelo fato de ficarem longos períodos sentadas, acabam tendo uma trombose nas veias profundas, sem que tenham varize, nada. É um caso muito grave, né? Porque a trombose pode levar a uma embolia pulmonar, que é um caso muito grave, né? Estamos aqui com o Dr. Gessner Bovolento, e cirurgião vascular e angiologista, e vamos pedir aqui para os internautas um minutinho para o nosso intervalinho e voltamos já já. Web TV São Caetano, nós e você, aqui na Web TV. Roubo frango desde criança e nunca saí no destaque. Comecei com coxinha, fui pra empadinha e agora eu já tô no frango assado. O frango tá lá, rodando no espeto. Eu só fico esperando. Pá! Dá o bote. A polícia! Na crocodilagem. Mereço ou mereço destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. Estamos de volta aqui com o programa Saúde em Dia, aqui na Web TV, nós e você, aqui na Web TV São Caetano, onde tudo acontece. Estamos aqui com o Dr. Gessner Bovolento, eminente cirurgião vascular e angiologista aqui de São Caetano, num bate-papo gostoso sobre varizes. Dr. Gessner, vamos começar aqui esse nosso segundo bloco aqui, com uma nova pergunta aqui do internauta José Carlos de Santo André. Obrigado, José Carlos, pela audiência, hein? Muito obrigado. Tá? Nosso programa realmente é de real utilidade pública para todos vocês. Confesso que estou um pouco fora do peso e estão aparecendo vários vasinhos na parte de trás do joelho. Devo me preocupar? Isso é sinal de varize? Eu vou até aumentar um pouquinho. Vasinho atrás do joelho e vasinho fora de trás do joelho. O que o senhor acha? Esses vasinhos, eles são uma demonstração de fraqueza de parede dos vasos. Então, esses vasos que normalmente dilatariam e voltariam ao tamanho normal, ficariam invisíveis, em algumas pessoas eles ficam dilatados, né? Eles não são sinal de varizes. Esses vasinhos, por exemplo, dificilmente vão chegar ao ponto daquelas veias grossas que são necessários tratamentos cirúrgicos, etc., né? Esses vasinhos, eles incomodam mais do ponto de vista estético e dão também um pouco de sintomas, de peso, de cansaço na perna, eles também causam, né? Tanto que algumas pacientes que fazem tratamento esclerosante para secar esses vasinhos procuram o profissional principalmente por um motivo estético, mas de repente elas notam que também a sintomatologia melhorou. Agora, no caso do Zé Carlos, esses vasinhos não são sinal de varizes. Pode ser que ele venha a desenvolver veias maiores, etc., que se tornem varizes. Mas esses vasinhos pequenos não vão se tornar varizes. E outras externas, um pouquinho mais abaixo, na perna? Em homens, por exemplo, é muito comum esses vasinhos no tornozelo, no pé, assim, sabe? É bastante comum. Nas mulheres, eles têm uma distribuição mais geral, pegando coxa, pegando perna também, né? E essa localização atrás do joelho é muito frequente mesmo. Geralmente as mulheres têm mesmo. E como é que nós podemos fazer para evitar as varizes, doutor Gessner? A gente tem que se conscientizar que a gente precisa se movimentar. Então, caminhadas, quanto menos a perna ficar parada, a gente ficar com as pernas pendentes, sentado com as pernas pendentes, pernas paradas, melhor. Quanto menos a gente ficar parado em pé, fazendo trabalhos que exigem que a gente fique em pé parado, também, porque estando parado, essa musculatura não está bombeando o sangue de volta para o coração. Então, o que a gente recomenda? Que a pessoa, quando estiver fazendo algum trabalho em pé, que ela não fique com as pernas paradas, ela fique como se estivesse marchando, no lugar marchando, que isso movimenta. A mesma coisa sentado, né? As pessoas que viajam de avião, que nós estávamos citando agora, que pode ter a trombose, está sentada, está com a perna pendente parada, fica movimentando o pé, flexionando o pé para movimentar a musculatura da panturrilha, isso bombeia o sangue e dificulta a formação de varizes, essa coisa toda, né? Perfeito. Quais as complicações que as varizes elas podem ocasionar para uma pessoa, doutor Gessner? A complicação mais frequente, né, Ângelo, é a flebite, que é um processo inflamatório na veia, né? Porque essa... Flebite e erisipela é a mesma coisa ou tem alguma coisa? São diferentes, são diferentes. Tá. A flebite é um processo inflamatório da parede da veia. Tá. Então, como a gente estava falando, né, o sangue circulando em velocidade
bem diminuta, em condições não ideais, essa veia pode inflamar e dar flebite. A flebite é o processo inflamatório da veia, que pode evoluir para uma tromboflebite. A inflamação causa a formação de um coágulo dentro da veia. Então, esse coágulo, que é o trombo, então causa uma tromboflebite, que aí já é um caso mais grave, que precisa mais atenção. Já a erisipela é um quadro infeccioso, de membros inferiores, geralmente, e a erisipela atinge mais a parte de linfáticos. Então, o linfático é que é atingido na erisipela. A erisipela geralmente é uma infecção que a bactéria entra por algum ferimento, geralmente no pé, e 90% dos casos, a pessoa que tem frieira, por exemplo, e tem aqueles cortinhos, aquelas fissuras entre os dedos, por exemplo, então fissura de calcanhar e tal, pisando num local que esteja contaminado por bactérias, essas bactérias penetram no organismo da pessoa e elas se disseminam. Por veias também, mas o que atinge mais, tanto que a perna da pessoa fica bem inchada, é o sistema linfático que é comprometido, né? As onicomicoses, os famosos unheiros, também obedece à mesma proporção? Também é uma das uma via de entrada. Uma via de entrada. Exatamente, é. Perfeito. E quais os tratamentos que nós podemos fazer em relação às varizes? Bom, conforme o estágio da doença, existe um tratamento ideal. Nos estágios iniciais, quando a pessoa tem só aquela classificação C0, C1, C2, o tratamento é mais clínico, com medicamentos, com meia elástica. As meias elásticas são muito eficientes, elas ajudam muito. Eu até brinco com as pacientes, eu falo que todo mundo deveria usar meia elástica, tendo ou não varizes, porque na realidade o ser humano não nasceu para ficar em pé sobre duas pernas. Nós deveríamos distribuir o peso sobre quatro patas, né? Isso distribuiria melhor a carga sobre as pernas. Como a gente cismou de ficar em pé, essa carga fica muito grande sobre essas veias e isso seria aliviado com a meia elástica. A meia elástica aliviaria essa carga. Então a meia elástica é uma das coisas que pode ser usada. Né? Então a meia elástica nós podemos falar então que é um tratamento preventivo, então? Realmente, ele é preventivo. Mesmo para quem não tem? Mesmo para quem não tem. Tá. Eu acho que é sabido que a meia elástica nós temos de pequena, média e grande compressão. O senhor indicaria o quê? Para quem não tem? Em casos leves, assim, de quem não tem variz, etc., usa de suave compressão. Suave compressão. Tá. Tem que ser usada logo de manhã, quando a pessoa já acorda, já coloca a meia, etc. Trabalha o dia todo com a meia, isso alivia a pressão que o sangue faz na parede das veias, né? E dormir com a meia, não? Não é indicado. Não, né? Quando a pessoa chega em casa para descansar, pode tirar a meia, etc., e usa no dia seguinte novamente, né? Então a meia elástica é muito boa. A meia elástica não chega a evitar as varizes. Ela alivia muito os sintomas, por exemplo, quem tem já varizes desenvolvidas e tem peso, cansaço na perna, a meia elástica alivia bastante isso aí. E atrasa o desenvolvimento das varizes. Então, uma pessoa que começa a ter varizes, se teria que operar depois de 5 anos, por exemplo, com o uso da meia elástica vai levar 10, 15 anos para ter que operar, né? Que interessante. Estamos aqui com mais uma pergunta aqui do internauta, Sônia, do bairro Santa Paula, aqui em São Caetano. Obrigado, Sônia. Muito obrigado. Já fui secar alguns vasinhos nas pernas umas 3 vezes, mas eles sempre voltam depois de algum tempo. Por que isso acontece? Essa pergunta é muito recorrente no consultório mesmo, porque as pessoas falam, pô, eu ouvi dizer que não adianta fazer esse tratamento de secar vasinhos porque volta tudo. Não é bem volta, aparecem outros vasinhos, né? Então a pessoa nasce com essa tendência de família já, de ter vasinhos, de ter varizes, e vai com essa tendência desde o nascimento até o fim da vida. Então, periodicamente, aparecem novos vasos e eu sempre aconselho os pacientes a fazer um tratamento de manutenção. Algumas pessoas têm que fazer todo ano, outras pessoas levam 2, 3 anos até que apareçam novos vasinhos, mas isso pode acontecer mesmo. A pessoa que tem tendência, os vasinhos reaparecem, ou aparecem novos vasos, e aí a solução é fazer novamente o tratamento, né? Nós estávamos então conversando sobre os tratamentos, então nós estamos nas meias elásticas. Se for medicamentoso... O medicamentoso, ele ajuda também nos sintomas. Isso já é um consenso em cirurgia vascular, nos congressos, etc. Já se discutiu muito a ação dos medicamentos. Existem medicamentos bons que são produzidos por laboratórios sérios, que realmente ajudam a aliviar os sintomas de peso, cansaço na perna, e o próprio edema, o inchaço, né? Melhora, mas que esses medicamentos vão evitar a formação das varizes ou que vão fazer regredir veias que já são varicosas, isso não acontece. Os medicamentos, quando chega no caso de varizes já bem dilatadas, etc., o tratamento é cirúrgico mesmo. Entendi. Né? No cirúrgico, então, é a retirada? É a retirada das veias. Esse aí é convencional, é por corte mesmo. Isso, e vai estirando. A escleroterapia, a ecoescleroterapia,
Seria essas injeçõezinhas para... Isso, a escleroterapia pode ser química ou por outros métodos. Hoje em dia se usa laser, por exemplo, se usa radiofrequência, uma série de novos métodos. O método mais tradicional é a escleroterapia química, que é feita com soluções que agridem a parede do vaso e fazem o sangue coagular dentro do vasinho. Esse sangue coagulando dentro do vasinho, ele entope o vaso, esse vaso entupido deixa de funcionar, deixa de passar sangue. E aí, então, por ser um coágulo pequeno, o organismo consegue absorver esse coágulo e o vaso desaparece. Essa é a escleroterapia química. Existe a escleroterapia por laser, que faz o mesmo efeito. O laser coagula o sangue dentro do vasinho e o coágulo é absorvido e também o vaso desaparece. E hoje em dia agora estão surgindo radiofrequência, crioterapia, que é com uma solução bem gelada, com temperatura bem baixa. São novos métodos que estão avançando, que são grandes novidades, que são bons métodos também. Terapia da compressão. O que é a terapia da compressão? A terapia da compressão é a meia elástica. É a meia elástica. É a meia elástica. Tá. Existe alguma outra terapia de compressão? Não, é somente a meia elástica. Antigamente se usava, né, Ângelo, o enfaixamento da perna, etc., com faixas elásticas, mas isso tudo já foi abandonado. Hoje em dia a meia elástica são meias produzidas com alta tecnologia, muito boas, muito eficientes, então a meia elástica ajuda bastante, sim. Entendi. O atleta ele tem mais ou menos varizes? Ou não tem nada a ver? Olha, existem alguns tipos de exercícios que a gente, para a pessoa que tem tendência, eles podem aumentar a possibilidade da pessoa desenvolver varizes ou vazio, etc. Exercícios que são muito pesados, por exemplo, pessoa que faz academia com musculação, com carga muito alta nos exercícios de perna, pode, na pessoa que tem tendência, aumentar os vasinhos. Pessoas que fazem aeróbica com muito impacto também, muito pulo, etc. Isso também pode facilitar, né? Então, o atleta... Agora, existem atletas que fazem atividades físicas mais, tipo corrida, tipo salto, etc. Aí tem que se analisar bem que tem pessoas que podem ter um quadro varicoso mais intenso em virtude da atividade física, né? Obesidade? A obesidade é, sem dúvida, um dos fatores que contribui muito mesmo, né? Tá. Na obesidade mórbida, a varize, ela pode ser considerada um dos indicadores para uma provável cirurgia e tudo mais tal? Nossa. Fora aumento dos índices de massa, aquele montão de coisa? Exatamente. Varize também. Porque as varizes, se a pessoa tem já tendência com obesidade, essa tendência aumenta muito, né? Então tem casos que começa a haver um quadro que a gente chama de dermatoesclerose, a pele começa, por causa das varizes, que a veia dilatando, ela começa a permitir a passagem de elementos do sangue, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, para fora da veia. E essas células fora da veia, elas agem como se fosse um elemento que causa uma alergia, por exemplo. Então a pele começa a ficar escura e vai ficando mais endurecida. E esse é o primeiro passo para, no futuro, se formar uma úlcera varicosa, que é um quadro terrível para se tratar, né? É muito... Parece que nós temos algumas fotos, algumas gravuras. Isso, umas gravuras. Acho que seria interessante passar para você mostrar para a gente. Vamos ver a anterior, por favor. Essa gravura mostra bem, por exemplo, como é o sistema de veias nos membros inferiores da gente. Tem veias as mais externas, que são as veias que que podem ter varizes, e as veias mais internas, que são as profundas. As veias profundas, um termo muito usado, acho que eu tenho varizes internas. As veias profundas, que são as internas, não têm varizes, elas não sofrem de varizes. E o sistema superficial, sim, esse sofre de varizes, né? E existem entre os dois veias comunicantes que comunicam o sistema superficial com o sistema profundo, e que essas veias comunicantes podem ser uma das causas de aumento de pressão nas veias superficiais, né? A circulação, a gente poderia dizer que a circulação em si, a circulação venosa superficial e a profunda, qual é que é a porcentagem em relação a isso? A superficial deve ter o quanto? 20%, 30%? Isso, do membro inferior, o sangue que é levado do membro inferior em direção ao coração, 20% mais ou menos vai pelo sistema superficial e 80% pelo sistema profundo. Então uma pergunta que muitas pessoas fazem: poxa, mas se eu for operar essas varizes, tirar essas veias, isso aí não vai prejudicar, não vai faltar veia? Não essa falta. É a explicação. E essas veias comunicantes que eu estava mostrando na gravura ali, elas servem de levar o sangue que deveria passar nas veias que foram retiradas, esse sangue vai por essas comunicantes para o sistema profundo e vai para o coração. Então a cirurgia de varizes não prejudica, só melhora. A melhora é bem evidente mesmo. Ótimo. Uma outra pergunta do internauta, Maria Paula, de São Bernardo. Obrigado, Maria Paula.
Estamos aqui de novo na sexta-feira que vem, 7 horas da noite, hein? Web TV. Uma amiga me indicou um produto em cápsulas de fórmula natural e um gel que prometem tratar os dois de varizes. Isso é confiável? E os tratamentos em clínicas de estética? Bom, o tratamento de varizes por medicamentos, o tratamento clínico, ele é muito discutido. Como eu falei anteriormente, os medicamentos que são bem testados, que são medicamentos consagrados já, o que eles fazem é aliviar sintomas. Nenhum deles vai fazer regredir veias que já existem ou não deixar que as veias que têm tendência a se tornar varicosas, elas vão se tornar varicosas mesmo com o tratamento. Pode até levar um pouco mais de tempo, mas isso vai acabar fatalmente acontecendo. Como a nossa internauta falou, que tem um medicamento natural, essas coisas, isso aí é mais um conto do vigário, vou dizer assim, infelizmente. Viu? Sempre um médico por trás é sempre melhor, sempre, não é verdade? Exatamente. Olha, o nosso papo foi rápido, passou rápido, muito rápido. Obrigado, internautas. Obrigado pela sua audiência, que está cada vez melhor aqui nas sextas-feiras, 7 horas da noite, aqui na Web TV São Caetano, onde a nossa cidade é o canal. Hoje estamos aqui com o Dr. Géser Bovolento, angiologista, cirurgião vascular, que nos brindou com uma aula, verdadeira aula sobre varizes e na nossa medicina, no nosso dia a dia. Um real serviço de utilidade pública. Dr. Géser, eu gostaria de passar aqui as nossas câmeras para o agradecimento final. E outra, eu não sei onde é que é o seu consultório. O senhor não falou para mim aqui onde é que é o seu consultório. Não, meu consultório é aqui em São Caetano, na Rua Baraldi mesmo, né? Sei. E estou aqui há já 40 anos na que cidade. Beleza, que ótimo. E me coloco à disposição para quem quiser esclarecer novas dúvidas, me coloco à sua disposição, Ângelo, para novos contatos com os internautas e poder esclarecer a população, tá bom? Muito obrigado, Dr. Géser, muito obrigado, internautas. Estaremos de novo com vocês na sexta-feira que vem, às 7 horas da noite, no programa Saúde em Dia. Obrigado, olá, até lá!